O processo, que já deu entrada em tribunal, diz que os arguidos só aceitavam idosos para um lar de instituição em troca de dinheiro e como as vagas não chegavam para todos, só tinha lugar quem pagasse mais. Quase nos 70 anos, Joaquim Gamboa só conhece a vida do campo. O dinheiro nunca foi muito, mas dava para sustentar a mulher, os 2 filhos e a mãe, que durante 40 anos viveu cá em casa. Há 6 anos, a mulher adoeceu e Joaquim Gamboa não teve outro remédio senão inscrever a mãe num lar. Sem outros recursos, foi bater à porta da Santa Casa de Lagos. Eu falei com o Sr. Fonseca e ele depois pediu-me dinheiro. Como é que ele lhe disse? Sei quanto é que eu podia dar. E eu digo, uns 100 contos. Ele disse, não, isso é pouco. Isso não, diga, mas é que eu não posso dar mais. Vê lá se arranjas mais algum. Já trata-se de tu. Depois de procurar, arranjou mais 10.000 escudos e com os 110 contos na mão, voltou à Santa Casa. Só posso arranjar mais 10 contos. Não posso mais nada. Então lá aceitou o dinheiro e fez, está lá. A inscrição, então, para ali e para lá. Custou-lhe arranjar aquele dinheiro? Pois, a fartura é pouca, de maneira que lá tivemos que acarrear. O caso do Joaquim Gamboa é um dos que consta do processo do Ministério Público contra a antiga direção da Santa Casa de Lagos. Diz o acusador que, ao exigirem aos idosos quantias como única forma de conseguir a entrada no lar, os 9 arguidos incorreram num crime de corrupção passiva. O processo adianta que muitos idosos entregaram à Santa Casa todos os bens que possuíam, tais como as suas próprias casas e veículos. Ao todo, o processo fala em 100 casos. A maioria é de pessoas a quem foi exigido dinheiro. Outros contam que ofereceram porque sabiam que essa era a única maneira de arranjar vaga nos lares. O processo fala em 28 pessoas que, por não terem dado dinheiro, nunca obtiveram vagas. Alguns acabaram por falecer em condições penosas. Na acusação pesa também o facto dos arguidos terem violado o regulamento e os acordos feitos com a Segurança Social. Diz o Ministério Público que, para enriquecer o património da Santa Casa, os arguidos beneficiaram quem deu dinheiro, ao contrário do que prevê o próprio Estatuto da Misericórdia, que tem como objetivo ajudar os mais necessitados, promovendo a solidariedade social. O padre Vítor Melícias, presidente da União das Misericórdias, já teve conhecimento do processo e daquilo que sabe, não encontra ilegalidades. O padre Vítor Melícias já leu e releu este processo. Juiz de formação, o presidente da União das Misericórdias não encontrou indícios de crime. Pedir dinheiro a futuros utentes para conseguirem vagas nos lares, para o padre Melícias, é apenas um incentivo à solidariedade das pessoas. Há uma situação que tem que ver com a admissão das pessoas em lares. Não é o único caso em Lagos, corresponde, aliás, a uma tradição antiga de instituições de procurarem motivar a solidariedade das pessoas a propósito disto ou de outra coisa. E a prática tradicional, que tem muitos anos, é as pessoas darem os seus donativos, fazerem heranças em favor exatamente das instituições. Outra prática, porventura, mais recente em Portugal e não só, é que, em função da escassez de respostas sociais, as próprias pessoas, elas mesmas, tomam a iniciativa ou é-lhes sugerido pela voz corrente do povo, ou porventura até por responsáveis da instituição, que, fazendo um donativo, fazendo um benefício, uma benemerência, podem eles mesmos encontrar mais facilidade de fazer isso. Idêntica é a opinião do atual provedor da Santa Casa de Lagos. Apesar de ter chegado aqui há pouco tempo, também Júlio Barradas conhece de cor o processo. Estou plenamente convencido que aquilo que terão feito terá sido aquilo que eu acho que é razoável, que é incentivar as pessoas que para aqui vêm e que vão passar a usufruir de uns serviços que, infelizmente, ainda não estão capazes de ser para toda a gente que deles necessita, e isso torna, então, mais apetecível, de facto, a entrada neste serviço. A minha convicção é de que há muito exagero, porventura, muita mentira e, certamente, também muita maldade em quem faz esse tipo de afirmações, se é que, efetivamente, foram feitos nesses termos. Júlio Barradas aceita, contudo, que possam ter existido alguns exageros. Admito, continuo a admitir que possa ter havido algum exagero, mas não aceito que tenha sido feito de má fé e muito menos com esta carga, digamos, altamente negativa de ter sido cometido um crime de corrupção passiva, que eu acho que é uma coisa perfeitamente incrível.
No regulamento interno da Santa Casa de Lagos, os critérios de admissão são claros: isolamento idoso, graves problemas de habitação ou familiares, idade, situação económica e data de inscrição. Critérios que o Ministério Público considera terem sido violados. Uma acusação que, para o Presidente da União das Misericórdias, não tem sentido. 3 habitantes de Courel, uma freguesia de Barcelos, foram hoje condenados a pagar 900 contos de indemnização a uma professora primária. O caso remonta a 93, quando começou a circular um comunicado em Courel acusando a professora de fumar nas aulas, ensinar educação sexual e incitar os alunos a irem para a escola mal vestidos. O comunicado foi escrito pelos pais e encarregados de educação dos ex-alunos da professora. Fizeram chegar as suas queixas à Direção Regional de Educação do Norte. A professora em causa respondeu, acusando os autores do comunicado de difamação. O tribunal deu-lhe razão. Um caso que está longe de encerrar é o das faturas falsas. Em Leiria começou finalmente o julgamento do mega processo. Há 114 arguidos e centenas de testemunhas. O Estado foi alegadamente defraudado em dezenas de milhares de contos. Se todos os 114 arguidos e os 48 advogados que o representam comparecessem às sessões, a sala do Tribunal de Leiria seria demasiado pequena para receber este mega julgamento. Alguns dos arguidos começaram hoje a ouvir as 400 páginas do despacho de pronúncia, onde são acusados de fraude fiscal, abuso de confiança, falsificação de documentos e burla qualificada. Entre os 114 arguidos, 80 são empresas acusadas de lesar o Estado em mais de 1 milhão de contos. O início da história reporta-se a 1991, quando alguns particulares começaram a vender faturas falsas a empresas da região centro, nomeadamente de Leiria, Batalha, Porto de Mós, Marinha Grande, Pombal e Figueira da Foz. O tribunal, dado o número elevado de pessoas envolvidas neste mega processo, deverá demorar cerca de 2 meses até se pronunciar em acórdão. Os arguidos a título individual incorrem numa pena de cadeia entre os 8 e os 10 anos, enquanto que as empresas arguidas, se forem condenadas, terão de pagar as dívidas fiscais acrescidas dos juros de mora. Em Timor, apesar de todos os acordos, as milícias pró-integracionistas prosseguem a estratégia de intimidação. Hoje realizaram um comício em Ermera, na zona leste do território, e de acordo com as informações da agência Lusa, os acessos à cidade de Dili são controlados pelas milícias. Milhares de homens armados juntaram-se hoje nos arredores da cidade timorense de Ermera. Uma manifestação contra o acordo a que Portugal e Indonésia chegaram sexta-feira passada, com vista a uma consulta popular sobre o Estatuto de Timor. As milícias rejeitam qualquer acordo que contemple a hipótese da autonomia do território e avisam que vão continuar a lutar pela integração, mesmo que os timorenses votem a favor da independência. Entretanto, o primeiro-ministro australiano, John Howard, e o presidente Habibie encontram-se hoje em Jakarta. I hope to have the opportunity of talking about the commitment we have to an orderly and peaceful resolution of the difficulties in East Timor. Na Austrália discute-se nos próximos 3 dias a questão timorense. Dirigentes indonésios, australianos e timorenses estão em Canberra para abordar temas como o desarmamento e a reconciliação. Well, I've been officially told by some senior officials in Australian embassy that some people do not welcome me here, but I think I trust that the Australian government has to rule, they have the law. I think. Em Sydney, apoiantes da independência de Timor-Leste manifestaram-se contra a atuação da Austrália em todo o processo. Australia's record on East Timor is not a pretty one, as you know. In fact, I believe that it is the worst example of betrayal, one country by another. It is the quintessential model of ignoring the weak and fawning on the powerful. It is hypocritical, callous and cowardly. Cerca de 100 pessoas poderão ter sido mortas nos últimos dias em ataques das milícias na zona de Suai, segundo informações de organizações humanitárias e da Igreja Timorense. Belgrado voltou a ser alvo de ataques aliados. O edifício que servia de sede ao partido Slobodan Milosevic foi novamente atacado por um míssil. E enquanto as operações militares prosseguem, as contas do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados são bem diferentes. A organização confirmou
hoje os últimos relatos dos refugiados do Kosovo. Os sérvios utilizam agora mulheres e crianças como escudos humanos. Nas últimas 24 horas, a NATO intensificou os bombardeamentos. Hoje foi destruída a última ponte sobre o rio Danúbio, na cidade de Novi Sad. Era a última ligação sobre o rio Danúbio, tinha quase meio quilómetro e o comboio que por lá passava ligava Belgrado a Budapeste e a toda a Europa Central. Já tinha sido alvo de vários ataques, mas só na noite passada ficou completamente destruída. Novi Sad, a segunda maior cidade da Jugoslávia, ficou parcialmente isolada do resto da Sérvia. Mas o mau tempo continua a prejudicar a Operação Força Aliada. In spite of a continuing poor weather in the operational area, NATO continued with its air campaign. A number of targets in Serbia were attacked, including destroying the third and last remaining bridge over the Danube in Novi Sad. We also hit a fuel depot, a railway bridge and a military airfield. In Kosovo, tanks, several trucks, an electronic warfare site and artillery positions were also attacked. Em Belgrado, foram hoje a enterrar 6 vítimas do ataque da NATO à televisão estatal sérvia. Os bombeiros continuam à procura de 10 pessoas que ainda se encontram desaparecidas entre os escombros do edifício da televisão. Um míssil que na passada sexta-feira atingiu a sede da RTS, matou pelo menos 16 pessoas e feriu 18. Também na capital jugoslava, o presidente da Cruz Vermelha Internacional conseguiu autorização para visitar os 3 prisioneiros norte-americanos que se encontram detidos em Belgrado desde 31 de março. Cornélio Somaruga encontrou-se também com Milosevic. O presidente jugoslavo reafirmou que só os bombardeamentos da NATO impedem a Cruz Vermelha de operar no território. E uma notícia que recebemos já esta noite: um helicóptero norte-americano Apache despenhou-se acidentalmente no aeroporto de Tirana, na Albânia. Os 2 únicos tripulantes foram retirados sãos e salvos dos destroços e, de acordo com informações preliminares, o seu estado de saúde é considerado bom. Já foi aberto um inquérito para apurar as causas deste acidente. Um crime está a chocar a Grã-Bretanha. Jill Dando, uma conhecida apresentadora de televisão, foi assassinada ao sair de casa. Logo a seguir ao intervalo, conheça os pormenores deste caso. Até agora, os empresários que procuravam soluções rentáveis e à medida para a sua empresa falavam e ninguém os ouvia. Por isso criámos a Ótimos Negócios, para você encontrar melhores soluções para gerir e rentabilizar as telecomunicações móveis da sua empresa, para que você e a sua empresa sejam ouvidos. Negócios assim são ótimos negócios. Somos os grandes estudantes, se a festa é connosco, e tudo que nos importa é viver com muito gozo. O melhor é no exame. Quando a coisa corre mal, isso é felicidade. Temos de ir à prova oral. Superbox saúde todas as queimas das fitas. A SIC e a Compal sugerem. Amanhã, depois do Jornal da Noite, veja como o João está a tornar-se um jovem adulto bastante complicado em Médico de Família. Uma série que não deixa ninguém indiferente. Suave veneno, paixão, suspense e muita emoção na sua telenovela da noite. Casos de polícia. Uma equipa de jornalistas foi visitar alguns dos lares portugueses e registou as condições desumanas e degradantes em que vivem muitos dos nossos idosos. Em sessão especial, algo de inexplicável entrou na vida de Will Brandel, algo que vai libertar a besta que existe dentro dele. O Lobo, com Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer. Viva Jesus Cristo! Marcelo Rossi é um padre que revolucionou a Igreja Católica Brasileira. Marcelo Rossi arrasta multidões e traz os brasileiros de volta à religião católica. Nas suas missas, Rossi canta, dança, pula e faz ginástica.
Fora da igreja, é estrela de televisão, recordista de vendas de discos, animador de programas radiofónicos. Assim, foi ao Brasil ver Marcelo Rossi, acompanhar as suas missas, ouvir as suas ideias, conhecer este padre único. Eu nunca atraí as pessoas por causa de milagre. Aqui não é um supermercado, Deus não se compra. Uma reportagem sobre os novos caminhos da Igreja Católica Brasileira. Esta semana, a grande informação na SIC. Would you go to bed with me? O debate é escaldante e polémico. O governo proibiu a publicidade das linhas eróticas na imprensa e nos painéis de rua. Uns fazem coro com o governo e dizem que era preciso acabar com esta pouca vergonha. Outros acusam o governo de censura, intromissão nos conteúdos dos jornais e moralismo bacoco. Um grande debate sobre uma questão que divide os portugueses. Quinta-feira à noite, esta semana, a grande informação com Margarida Marante. Esta semana tem o patrocínio de Lancia Y. Acompanhar cada passo da sua vida com soluções é uma tradição que o Atlântico mantém há 80 anos e da qual queremos que faça parte. Abra hoje a sua conta connosco e habilite-se a ganhar 1000 euros por dia durante 80 dias. Atlântico, onde as pessoas contam mais. Agora, se está com calor, a culpa é totalmente sua. O Corsa Centenário oferece-lhe o ar-condicionado. Opel, deutsche Technologie. Ser velho em Portugal é viver sem dignidade. Uma equipa do Casos de Polícia registou imagens no interior de vários lares para idosos. Este homem passa o dia numa cave sem luz e sem cuidados de higiene. Esta sala transforma-se à noite num amontoado de camas. Esta mulher tem que tratar sozinha de todos os idosos do lar. São lugares de morte lenta, onde viver é sobreviver esquecido. Só no ano passado foram encerrados 26 lares, onde centenas de idosos eram tratados de forma desumana e degradante. Mas a realidade mostra que é preciso fechar muitos outros e, sobretudo, repensar a forma como a sociedade portuguesa trata os seus velhos. As condições em que vivem muitos deles são verdadeiros casos de polícia, que responsabilizam as famílias e o Estado. Amanhã, Casos de Polícia. O Vomaltine patrocina este programa. Uma das mais populares apresentadoras da televisão britânica foi assassinada à porta de casa. Jill Dando, de 37 anos, apresentava Crime Watch, um programa sobre crimes por resolver. A polícia já tem um suspeito. Pouco antes do meio-dia, Jill Dando foi encontrada por dois vizinhos numa rua do bairro onde morava. Com ferimentos graves, ainda foi transportada para o hospital, mas não resistiu. O crime está a chocar a Grã-Bretanha. Jill era uma famosa e popular apresentadora da BBC. Inevitably as these acts are completely irrational and incomprehensible at the time, particularly to someone, who was so warm and giving, really, as a person, and that was absolutely Jill, and so I still can't quite come to grips with it, I must say. Jill apresentava Crime Watch, um programa que tinha como objetivo descobrir criminosos através da participação da assistência. Além disso, apresentava um magazine e estava a acabar uma série sobre antiguidades. Tinha casamento marcado para o outono. O namorado diz chocado e afirma não compreender o que aconteceu. Recentemente, tinham sido fotografados para a conhecida revista Hello. A polícia ainda não revelou qual foi a arma do crime e a investigação já começou com base na descrição de um homem que terá sido visto a fugir do local onde Jill foi assassinada.
A polícia norte-americana descobriu o diário de um dos autores do tiroteio na escola de Littleton. O diário de Eric Harris, de 18 anos, revela que o objetivo era destruir uma parte substancial da escola e matar 500 colegas. Uma semana depois do massacre, uma cerimónia de homenagem às vítimas juntou dezenas de milhares de pessoas e voltou a emocionar o país. 70 mil pessoas participaram numa cerimónia de homenagem aos mortos na escola secundária Columbine. Uma palavra que vem do latim e que significa como uma pomba. Por isso, foram lançadas 13 pombas, tantas quanto os mortos na tragédia. 12 alunos e um professor assassinados por 2 adolescentes naquele que é o caso mais grave de tiroteios em escolas dos Estados Unidos da América. Now, as we are brought to our knees in the shock of this moment, what say we? What say we into the open muzzle of this tragedy cocked and aimed at our hearts? All of us must change our lives to honor these children. Além do vice-presidente dos Estados Unidos, participaram na cerimónia outras figuras públicas, como a cantora pop Amy Grant. One thing you held so dear is slipping from your hands. 2 estudantes cantaram um tema original composto para esta ocasião. Columbine, flower bloom. Columbine, there's hope for you. Ontem foram enterrar mais 2 dos 13 mortos. Simbolicamente, as famílias resolveram fazer uma cerimónia conjunta. Na sequência das investigações, a polícia descobriu que os autores dos disparos passaram um ano em preparativos e que pretendiam matar 500 pessoas e destruir uma parte substancial da escola. A polícia quer ir mais além. I think that it is important that we identify who is responsible for them having guns, what the parents knew or should have known, and take appropriate steps. A escola continua fechada e a polícia apertou a segurança na zona depois de ter recebido uma mensagem anónima com ameaças de mais violência para hoje. Por cá, o PSD quer ter uma palavra a dizer na escolha do futuro comissário europeu. Durão Barroso disse-o hoje após um encontro com o presidente indigitado da Comissão Europeia. Romano Prodi, que esteve em Portugal por algumas horas, foi à sede do PSD a pedido do futuro líder do partido. Antes, jantou com António Guterres para discutir a composição da próxima Comissão e os problemas que afetam a Europa. Romano Prodi anda em consultas sobre a futura equipa de comissários europeus. Por isso veio a Lisboa para um jantar com António Guterres, em que se falou um pouco de tudo. Da futura presidência portuguesa da União Europeia, da guerra no Kosovo, do desemprego que aflige a Europa. Quanto à Comissão, ninguém abre o jogo. J'ai dit à mon ami Antonio quelles sont les nécessités de la Commission future et alors j'attends qu'il proposera un nom ou plusieurs de noms de laquelle faire le choix ensemble pour avoir un commissaire portugais très fort et très important dans l'Union européenne. Para um país como Portugal, que tem na Europa um projeto decisivo para o seu futuro, é essencial que a Comissão Europeia seja o verdadeiro motor da vida da Europa. Nem sempre isso aconteceu no passado, é preciso que isso volte a acontecer. Antes de partir, Prodi teve um segundo encontro com um homem que ainda não é líder, mas que já recebe os convidados na sede do PSD. He must be wishes for Friday. Friday. Thank you. You told us that, I know. I'm the only one. O novo líder será eleito este fim de semana num congresso em Coimbra, uma situação de facto que permite enviar um recado ao governo. Eu entendo que, numa perspectiva nacional, o Primeiro-Ministro António Guterres deve consultar a oposição, nomeadamente o maior partido da oposição, acerca da personalidade que vai, de algum modo, representar também Portugal na Comissão. O recado pode cair em saco roto, já que Guterres recebeu um mandato do governo para escolher sozinho o novo comissário. Quanto às pastas possíveis, Durão Barroso gostaria que Portugal escolhesse entre a da agricultura, fundos estruturais ou relações externas.
Nas eleições para o Parlamento Europeu, a única vitória possível é derrotar a guerra no Kosovo. É este o objetivo político que Miguel Portas espera alcançar com a sua candidatura às europeias pelo Bloco de Esquerda. A guerra na Europa foi o tema de um debate esta noite em Lisboa. Em bloco, a esquerda juntou-se contra a guerra no Kosovo. Há um mês que o coração da Europa está em guerra. Antes que a Europa entre em colapso, é preciso avisar toda a gente que a guerra deve acabar. Em face da situação de guerra, é muito pouco significativo se vou ser eleito ou não vou ser eleito. Preferia de longe não ser eleito e o movimento de opinião contra a guerra e por se garantir uma paz justa e que respeite direitos humanos no Kosovo, que ela conseguisse ir à frente do que eu ser eleito ou não ser eleito. A única vitória possível nas europeias é derrotar a guerra no Kosovo e impedir uma invasão terrestre. Quem o diz é Miguel Portas, que quer saber a opinião dos outros cabeças de lista. Tenciono, aliás, hoje confrontar, nomeadamente Mário Soares e Pacheco Pereira, que têm tido a coragem de se distanciarem das posições dos respectivos partidos em matéria de guerra sobre o que é que farão se houver invasão terrestre. A única decisão não absurda que a última conferência da NATO tomou foi a de que mantinha o consenso como decisão, como critério de decisão, por exemplo, para tomadas como, por exemplo, esta da invasão terrestre. Portugal pode, se quiser, impedir a invasão terrestre da Jugoslávia. Quanto a Hilda Figueiredo, candidata do PCP às europeias, Miguel Portas diz que há uma diferença de fundo. O Bloco de Esquerda não branqueia nem faz visitas a Milosevic. De fora fica o irmão de Miguel, Paulo Portas. Em política não se discutem laços familiares, mas sim as ideias de cada um. Precisamente, Paulo Portas, cabeça de lista do Partido Popular às europeias, também falou esta noite. Numa reunião com a Juventude Popular em Cascais, criticou o governo socialista em diversas matérias. Numa sala pequena, alguns militantes e muitas críticas ao governo de António Guterres. O líder do PP atacou as comemorações do 25 de Abril para falar da crise da democracia. Destacou a violência, os problemas dos idosos, a guerra na Jugoslávia e Timor-Leste. Durante 25 anos, Portugal reivindicou na ordem internacional o estatuto de potência administrante. E agora que lhe acontece, que lhe sucede, poder ou dever tomar a responsabilidade do estatuto que reivindicou, eu acho que o que mais existe na classe dirigente portuguesa é uma vontade de se desresponsabilizar. Como disse uma vez o António Barreto, Timor não é nosso, mas a responsabilidade é nossa. A citação de um socialista para dar entrada ao tema das europeias, privilegiando o candidato do PS. Questão: as divergências de Mário Soares com os Estados Unidos da América. Eu conheci um Dr. Mário Soares mais pró-americano do que muitos americanos. E agora descubro um Dr. Mário Soares mais anti-americano do que muitos europeus. A NATO e o seu novo conceito estratégico também provocam interrogações a Paulo Portas. As respostas já deviam ter chegado ao Primeiro-Ministro. O Felgueiras vai pedir esclarecimentos à Comissão de Arbitragem da Liga pelos acontecimentos de ontem à tarde no jogo contra o Feirense, a contar para o campeonato da 2ª Divisão de Honra. Os adeptos do Felgueiras não gostaram da arbitragem e gerou-se a confusão ao ponto de ter sido necessária a intervenção da polícia de choque, num jogo em que o Felgueiras acusa o árbitro de ter agredido um dirigente do clube. A sua instalação foi a ser alta. São imagens que mostram que foi grande a confusão à entrada do túnel de acesso aos balneários. No final da primeira parte, com o jogo empatado a uma bola, um dirigente do Felgueiras, descontente com a arbitragem, desceu da bancada e insultou o árbitro Mário Santos, que, segundo o vice-presidente do clube, respondeu com violência. Vinha de ser, como costumo, desço as escadas sempre aqui no intervalo para ir para os balneários e cheguei aqui e depois a discutir com o árbitro e dizer-lhe que ele que estava a prejudicar o Felgueiras, e é evidente que lhe disse algo mais, não é? Insultou? É evidente que insultei. Disse-lhe que ele que estava a prejudicar o Felgueiras e no fundo quando eu venho, ele virou as costas, eu virei as costas e íamos para baixo e ele ali a seguir manda-me com o braço para trás. Inclusive me deu aqui na outra parte do peito. Mas segundo a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, a violência não ficou no relevado.
Quando um grupo de pessoas identificadas com o Felgueiras, aliás, um dos elementos tinha sido identificado ao intervalo, entraram dentro dos balneários da equipa de arbitragem perante a passividade das forças públicas, das forças da ordem, e agrediram colegas nossos que, logicamente, se defenderam e que depois, já com a ajuda da força pública, os puseram fora dos balneários. No final do jogo foi necessária a presença da polícia de choque, mas para os dirigentes do Felgueiras, a fúria dos adeptos foi provocada pelo árbitro. Ele reagiu mal, reagiu como não pode reagir como árbitro. Como o árbitro tem, efetivamente, de valer só da segurança que tem em termos do policiamento e dos dirigentes e do próprio diretor de campo. Isso foi feito e evidentemente, que quando eu vejo um colega meu a ser agredido, com certeza que também não vou estar a defender as costas a ninguém. Daí que, efetivamente, quem teve mal nesse processo foi a equipa de arbitragem. Para a direção do clube, o Felgueiras Feirense era um encontro de alto risco e o árbitro cometeu uma série de erros que provocaram a fúria dos adeptos. Primeiro foi um fora de jogo, que segundo o Felgueiras foi mal assinalado, e depois um penalti contra o clube da casa que deu o golo ao Feirense. Para o Felgueiras, o principal responsável foi a Comissão de Arbitragem da Liga. Vamos pedir uma reunião com a Comissão de Arbitragem, no sentido de um maior respeito para com os jogos do Felgueiras, pelo menos na nomeação dos árbitros que podem colocar para sorteio, e que não deixem o Felgueiras, como têm feito algumas vezes, e esta foi uma delas, para um grau de risco, quando o jogo em si pedia muito mais cuidados. Resta ainda a decisão da Liga. Com o empate, o Felgueiras está no 4º lugar e a 5 jornadas do fim do campeonato ainda pensa subir à 1ª divisão. Esta noite, em Lisboa, foram entregues os Patiotas, prémios de teatro atribuídos e entregues por atores aos melhores nas diversas áreas da arte de representar. Cerca de 200 pessoas estiveram reunidas num jantar onde o teatro esteve acima de qualquer crítica. Comédia e drama, telenovelas e revista à portuguesa. Por uma vez, os atores nacionais juntaram-se num convívio onde o teatro tem o papel principal. Aqui não importa a idade, o currículo ou o desempenho profissional. Basta ser artista, pisar as tábuas e viver da arte de representar. Para se receber um prémio é que já é preciso ter dado provas em palco. Pateados são os do pátio. É isso que significa, não é verdade? E, no fundo, estimula. As pessoas gostam de sentir-se que não estão esquecidos, que antes, pelo contrário, fazem aqui a sua prova de vida. Uma prova de carinho atribuída por um júri onde, além do anfitrião, só figuram colegas de várias cenas. Os prémios são distribuídos pelos melhores atores e atrizes de teatro, televisão e cinema, ao melhor autor e empresário, havendo ainda lugar para o prestígio e para a amizade. A revista deu nas vistas. A cultura deste país, incrivelmente, não apoia o teatro, que é um género de teatro genuinamente português, mas a prova de que as pessoas ainda gostam e gostarão é de que têm ido à nossa revista e que nós recebemos este prémio. Foi um prémio que eu sonhei imenso quando comecei a carreira. Eu acho que todos nós, quando começamos a carreira, sonhamos. De algum modo, e embora já passados alguns anos, eu concretizar esse sonho. É melhor um pateota que uma pateada, ou não? Eu pateada nunca tive nenhuma, já tive um espetáculo onde não tive palmas no final, uma vez só, numa representação. Não fui só eu, foi um elenco, mas é melhor um pateota. É melhor um pateota porque é um prémio dos colegas e significa aquele feedback que nós gostamos do nosso trabalho e significa de algum modo a admiração ou a amizade e o apreço dos nossos colegas. Colegas, críticos à parte, o teatro continua, mas nesta peça cai o pano. Mais patiotas só para o ano 2000. E eu fico por aqui, tenho uma boa noite, até amanhã, ao fim da noite. Dinamizar a sociedade, promovendo a integração ambiental do indivíduo na família, na cultura e no trabalho, é o objetivo da Prosalis. A sua colaboração contribui para o maior desenvolvimento das estruturas e atividades que tornam este projeto uma realidade.